Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quarta-feira, né? Mais uma semana aí que já se vai, né? Desculpa aí que com a cara meia zoada, né? Fiz uma tosa aí esses dias pra trás, cortei cabelinho, fiz a barba, mas aí tá essa zoadinha. Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho de alguns assuntos um pouco mais sérios. No sábado eu falei que ia falar do procedimento lá, né, do aparelhinho lá, fistulou alguma coisa, fistuloscopia. Mas eu falei na sexta, né? Falei mais ou menos em valores, coisa e tal, e a gente ainda tá decidindo, né? Como eu falei na sexta. Então hoje vamos falar um pouquinho de um assunto mais sério. Não vamos brincar muito, tá? São vários assuntos, todos voltados para a questão de doença, né? Uma das coisas é a questão dos exames preventivos. As pessoas acham que não, mas você tem que o tempo todo estar fazendo exames preventivos para você ver se você tem algum tipo de comorbidade, algum tipo de problema. Desde o início, desde a triagem neonatal, a gente tem que já começar a fazer os exames, tem as vacinações, acompanhamento pediátrico. Aí a gente vai para uma próxima fase, dos 20 aos 30, que você tem os exames de saúde, exames sexuais e reprodutivo, acompanhamento ginecológico para as meninas, avaliação cardiovascular, tá? Então esses são alguns exames que nessa faixa etária aí de 20 a 30 anos, então esses são alguns exames que nessa faixa etária de 20 a 30 anos a gente deve estar buscando uma maneira de fazer, né? Bom, aí a gente já pula para uma próxima faixa etária, de 30 a 50. Então aí já entra para as mulheres mamografia, colonoscopia entra tanto para a mulher quanto para o homem, os exames de rotina, acompanhamento cardiovascular, que tem que ter nessa época também, tá? Então esses são alguns tipos. E aí depois a gente já vai para depois dos 50, né? Que é a minha faixa, vamos dizer assim. E que são os exames de osteoporose, avaliação oftalmológica, que eu acabei de ir ontem, né? Acompanhamento cardiovascular e os exames de rotina. E continua, sim, com a questão dos exames, né? Ali da colonoscopia e tudo mais. A minha esposa mesmo, eu acho que eu comentei num vídeo mais para trás, ela fez colono esse ano, ela tinha feito ano passado, ano retrasado, eu acho que o médico mandou isso passar 2 anos, se não me engano, e ela fez esse ano e tirou pólipo. Então, assim, é um exame que depois de uma certa idade, ainda mais, né, se você tiver algum caso na família, é sempre bom correr atrás e olhar, né? E isso são algumas coisas que a gente vai falar no próximo tópico. Bom, vamos primeiro falar do fator ambiental que pode contribuir, tá? Então são diversos fatores que podem contribuir para o câncer. Um deles é a exposição a substâncias químicas, amianto, radiação. Então é até por isso que as pessoas que trabalham com radiologia, né, o tempo de trabalho deles é bem menor, né? Tem periculosidade, tem exposição à radiação, então assim, isso é um fator que pode vir a causar câncer. Poluição do ar e da água, né? Isso daí é fato, né? Exposição ocupacional, né? Infecções virais e bacterianas, isso também faz também bastante, vamos dizer assim, não é que faz, né? Isso pode agravar, né? Pode levar a você ter algum problema, né? E uma coisa que a gente gosta muito, né? Ultimamente eu não estou fazendo muito, mas eu até brinquei na sexta-feira, né? Que é o álcool. O álcool
também ele pode contribuir. E a questão toda é que em excesso é complicado, né? E aí a gente tem a alimentação também, né? Que também pode contribuir. Eu vou ver depois se a gente consegue conversar com a Camila em específico tipo de alimentação e tudo mais, porque isso também é um tópico que a gente vai comentar agora, mas eu vou ver se ela consegue aprofundar alguma coisa e ver até se a gente consegue fazer junto no vídeo, tá? E aí eu trago para vocês mais durante a semana aí, né, ou para outra semana, tá bom? Então agora vamos para o próximo tópico. Bom, o próximo tópico é como a genética pode influenciar no aparecimento, né, de câncer. Tá? Então a genética ela tem um papel muito importante no desenvolvimento do câncer, pois pode ter mutação de genes específicos que podem elevar o crescimento, tá, de células, resultando em tumores. Tem um gene supressor, né, de tumor, e tem o protogenes, se não me engano, a pronúncia certa é essa, tá? E tem o câncer hereditário e tem o câncer não hereditário. Nem todo câncer ele é hereditário. Às vezes o seu pai pode ter um tipo de câncer, a sua mãe pode ter um tipo de câncer e você não tem problema nenhum com isso, tá? Não são todos os cânceres que são hereditários. Ao contrário do que se acha, do que se fala muito, isso não é verdadeiro, tá? Existem alguns genes, né, que podem aumentar e podem ser relacionados ao aparecimento, né, de tumor, principalmente o câncer de mama. Esse sim, tá? É o tal do BRCA1 e BRCA2. Então esses dois tipos tem o tal do TP53, que é uma mutação também de gene, e o RB1. Uma maneira de você conseguir evitar o câncer genético é você fazer um teste genético. Tá? Isso já é possível de ser feito, e aí você meio que prevenir, né, para que não aconteça, né? É uma prevenção, né? Como o próprio nome diz, é uma prevenção. Uma coisa que a gente pode fazer, né, vamos pensar que a gente é uma máquina, tá? Então a gente pode ter tanto fazer uma manutenção, vamos dizer assim, preventiva, que é aquela que você faz de acordo, né, com um desgaste seu. Não estou me sentindo muito bem, então vou ao médico antes que aconteça alguma coisa. Mas você pode fazer a preditiva, né, que as grandes indústrias, coisa e tal, ela tem esse tipo de manutenção. O que é isso? É uma manutenção periódica, nada mais isso. Independente de você estar com algum sintoma ou não, você já vai lá e já faz o exame, né, necessário, né, já procura saber como você está. Isso é uma maneira também de você prevenir qualquer tipo de doença, né? Bom, eu falei que, né, sobre alimentação, que a gente vai ver se consegue marcar com a Camila para ela falar especificamente, né, de alimentação que pode contribuir e as alimentações que são ruins, né, para o tratamento de câncer. Mas eu vou dar uma pincelada rápida aqui, né, e já vou iniciar que a alimentação é crucial, tá? Não só para câncer, para tudo, né? Então, se você se alimenta mal, você pode vir a ter colesterol alto, você pode vir a ter diabetes, você pode acabar ficando com gordura no fígado e por aí vai, né? Então, o alimento de origem vegetal é uma boa, grãos integrais, frutas e vegetais, né? Então, mas a gente vai ver se consegue pedir a Camila para ela fazer uma coisa mais específica,
tá? Em alguns casos de câncer, por exemplo, a alimentação ela ajuda e muito, tá, no tratamento. Não quer dizer que você mudando o seu hábito alimentar ou tendo uma alimentação XPTO que você vai curar de alguma doença, não é isso, tá? Mas com certeza, se você se alimentar direito, você vai ajudar a ficar curado de algum tipo de doença. Não estou falando especificamente do câncer, tá? Vou dar um exemplo. Minha esposa, né, a Tana, ela vai regularmente ao médico e tudo mais, até mesmo porque a mãe dela teve problema, a mãe dela faleceu de câncer de mama, se não me engano, eu tenho quase certeza, o pai dela faleceu também, e então ela toma todos os cuidados, todas as prevenções possíveis, e no último exame que ela fez, ela estava com um pouco de gordura no fígado. Foi agora, essa semana passou. Então assim, então ela já mudou o hábito alimentar dela. Com esse friozinho, ela estava tomando um vinhozinho de vez em quando. Aí o problema não é o vinhozinho, porque o vinhozinho, eu comentei, ela toma uma tacinha e meia. O problema é o que vem junto com o vinhozinho. É o provolonezinho, é o não sei o que, né? Isso que é o complicado, né? Isso que, no caso dela, atrapalha, né? Então ela já mudou o hábito alimentar dela justamente para prevenir essa questão da gordura no fígado, tá? O médico até falou que para a idade não é nada alarmante, mas para ela melhorar a alimentação, então ela já mudou a alimentação dela, da água para o vinho, já entrou numa dieta, não está bebendo, entre outras coisas, não está comendo vários tipos de alimentos justamente para dar uma quebrada nisso daí e não ter nada mais agravado. Bom, gente, agora para finalizar, acho que o vídeo está até bem grande, né? Vamos falar um pouquinho dos mitos sobre o câncer, né? Existem muitos mitos sobre o câncer. Então, vou falar alguns deles para o vídeo não ficar muito grande. O câncer não tem cura. Mentira. Isso não é verdade. Muitos tipos de câncer hoje tem cura, sim. E cura total. Que a pessoa vai ficar, lógico. Uma vez que você tem câncer, você está sempre monitorando, né? Quando o câncer não está evidente, né? Agora eu esqueci, tem uma palavra em si. Lembrei, remissão. Você tem remissão completa e cura, né? Depois de um certo tempo eles falam que você está curado e daquele tipo de câncer você não vai ter mais. Você pode ter um outro tipo, tá? Mas vamos voltar lá à questão dos mitos, né? Aí você vai para a segunda questão, que é se o câncer é hereditário. Então a gente já até falou um pouquinho antes disso, né? E não necessariamente é hereditário, tá? Vários tipos de câncer não são hereditários. A terceira é se o câncer é contagioso. Não, câncer não é contagioso. Nenhum tipo de câncer, pelo menos que eu saiba e pelo menos que eu vi. Não é uma doença infecciosa. Infecciosa, isso mesmo. Então, ela não é transmissível. Vamos lá, a gente tem terapias alternativas à quimioterapia. Sim, pelo que se diz, não é o ideal você apenas ter usar desse meio, né? É sempre bom você continuar fazendo a quimioterapia. Câncer causador? Sim. Em alguns casos, sim. Tá? Estágios iniciais, não. Ele pode ser assintomático, mas aí depois, por exemplo, se eu ficar muito tempo sem fazer a quimio, eu tenho um nódulozinho que ele está bem na coluna, bem na coluna vertebral. Então ele meio que pressiona o meu ciático, o nervo ciático. E aí começa a doer o nervo ciático.
fico com dor na perna, coisa e tal. Ou seja, sim, pode causar dor. Algumas pessoas falam que o câncer mata mais rápido que o tratamento. Não. Tá? E cabe, né, estudo do médico e tudo mais do que vai ser feito. Por que vem essa pergunta? Tá? Isso daí eu estou falando da minha cabeça até, e eu tenho certeza que eu não estou falando errado. Às vezes a pessoa está tão debilitada, tá, que não vale a pena ela fazer o tratamento. Aí cai na imunoterapia, por exemplo. Tá? Por quê? Porque o tratamento de câncer ele é pesado. Ainda determinado tipo de câncer, então, é muito pesado. E se a pessoa estiver muito debilitada, tá, não vale a pena ela fazer o tratamento. Vale mais a pena fazer uma imunoterapia para não deixar aumentar indiscriminadamente, vamos dizer assim, o tumor e ela ter um tempo maior de vida, né? Eu conheço pessoas, ou melhor, sei de pessoas, tá? Porque eu não conheci pessoalmente, conheci até pessoalmente esse senhor que teve câncer de próstata, descobriu câncer de próstata, acho que com 70 anos, 65, alguma coisa assim. Só que ele tinha vários outros problemas, tá? E aí o médico achou melhor não operar e não fazer tratamento nenhum. Ele morreu com 80 e poucos anos, se não me engano, pescando no Pantanal com os filhos, que era o que ele gostava de fazer e fazia todo ano. Acho que eu já até contei essa história. Então, assim, encaixa um pouco nesse caso aí de o câncer, né? O tratamento mata mais rápido do que o câncer. Bom, gente, para finalizar, pessoas com câncer podem comer açúcar? Não existe evidência científica de que vai agravar, tá, o problema dele. Mas o açúcar não faz bem, né? Então, de uma maneira geral, se puder evitar, é bom, né? E, para finalizar, o último agora. E eu acho que até o mais pesado. O câncer é uma sentença de morte? É complicado, né? Muitas pessoas com câncer vivem anos e anos. Eu já estou há 8 anos, né? E hoje o meu problema maior não é o câncer, é a minha infecção, que pode ser por conta do câncer, né? Do tratamento, etc. Mas tem muita gente que vive anos e anos e morre de outra coisa, né? Então, acredito que não é uma sentença de morte, tá? Ainda mais com a evolução da medicina, né? E depende muito do estágio que ele é descoberto, né? E se você vai tratar logo que descobrir. Bom, gente, o vídeo de hoje ficou bem grande mesmo. Quem puder assistir até o final, quem chegou até aqui, deixa o dedão no like lá. Quem não é inscrito, se inscreva. Uma ótima semana para todo mundo. Fui, um abraço, tchau.